Deixamos de ser bons escravizados para nos tornar pessoas indesejadas nesse país. Minha avó, por parte de mãe, tinha um útero branco. Minha mãe era socialmente branca e eu sou visivelmente preta. Seu orgulho. Eu sou sua irmã, você é meu irmão. Seja lá, você está me ouvindo? Seja lá o quilombo que você tenha surgido. Eu aqui na cidade do Rio, você aí em Minas e outro em qualquer outro estado ou local do Brasil ou do mundo. Nós precisamos nos aquietar. Ancestralidade, identidade, cultura. Minas Negras Gerais. Ela é servidora pública da área da saúde e defensora árdua do SUS. Ela também é uma das lideranças nas lutas antirracistas e pela democracia. Ela é historiadora de formação e funcionária pública do Ministério da Saúde. Ela também é militante partidária do partido PCdoB desde 1989. Foi eleita em janeiro de 2022 como presidenta da Unegro do Rio de Janeiro pelo terceiro mandato. No Minas Negras Gerais de hoje, eu tenho a honra de receber Cláudia Vitalino. O Colofé, Cláudia. Colofé, minha mãe te abençoe e abençoe a todos aqueles que estão ouvindo. Obrigado pela presença. E vamos que vamos. Eu me lembrei agora de uma das nossas entrevistadas aqui, não sei se você conhece, Benilda Brito. Ela é mineira, mora hoje na Bahia, e é pedagoga e uma grande ativista negra também. E ela me disse uma frase que eu nunca mais esqueci. Ela disse, se você não sabe de onde você vem, saiba pelo menos, se você não sabe para onde você vai, saiba pelo menos de onde você veio. Eu acho que a ancestralidade é fundamental para marcar a nossa identidade negra. Um povo, tem um ditado africano que fala que se você não sabe para onde é que você vai, você pelo menos precisa saber de onde é que você veio. E aí, qual é o paralelo que você faria disso com a tua história de vida? Bom, a minha história de vida é que, primeiro, eu sou filha temporão de uma negra empregada doméstica, e a procura das minhas raízes, principalmente quando eu fiquei órfã aos 12 anos, eu acho que foi a busca da minha identidade. Embora, realmente para mim, que sou visivelmente negra, mas você saber para onde você vai, primeiro você tem que se reconhecer da onde você veio e ter orgulho disso. E essa é uma construção que a gente não nasce, na minha percepção. Nós vamos construindo durante a nossa trajetória. E aí sim a gente encontra o nosso caminho. E essa caminhada, essa descoberta, ela precisa primeiro ser individual. Perfeito. Imagino que ao longo dessa caminhada, muitos desafios, muitas perguntas sem respostas, talvez. Entendendo que a gente não precisa saber todas as respostas. Nós precisamos saber o que nós queremos, né? E não se colocar como vítima. A história pode ter nos vitimado, mas nós não somos vítimas da história. Nós somos resistência e nós construímos essa resistência com orgulho de quem nós somos, da onde nós viemos. E nós não viemos do cativeiro, viemos somos descendentes de uma nação, e como significa a palavra África, que é de origem egípcia, o berço, o nascimento. E é essa a nossa origem. E quando nós viemos para cá,
Na diáspora africana, nós ajudamos e construímos a riqueza desse país. Nós construímos e foi gratuitamente, visto que nós não usufruímos até hoje dessa riqueza. Estamos caminhando. Isso me lembra até uma frase que você colocou no início do seu breve currículo. Tem uma frase interessante. Nós temos um sonho e é por justiça. Esse sonho parece esse sonho parece um tanto distante de se concretizar, quando não apenas o estado do Rio de Janeiro e o resto do Brasil assistem atônitos aos conflitos armados no Complexo do Alemão, por exemplo. Já não é novidade para ninguém que confrontos como esse, e em muitas das vítimas, são pessoas negras. Em muitos dos casos, são pessoas negras as vítimas. No Brasil, os números deixam claro o abismo da desigualdade racial. De acordo com o Atlas da Violência 2020, o risco de ser vítima de homicídio no Brasil é 74% maior para homens negros e 64% maior para mulheres negras. O documento aponta que a taxa de homicídios de pessoas negras no Brasil cresceu 11,5% entre 2008 e 2018. Já a de pessoas não negras caiu quase 13%. Em 2018, 75% das vítimas eram negras. Somado a isso. Quase a totalidade, né? Quase a totalidade. A quarta maior chacina da história. Pois é. Somado a isso, o apoio do atual governo, ou desgoverno, como queira, ao comércio de armas de fogo se intensificou e teve um aumento considerável nos últimos 3 anos. Que paralelo você faria desse cenário atual? Primeiro, a gente precisa entender que não são acidentes, eles são direcionados. Lembrando de que, segundo os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 90% são negros que morrem nessas chamadas incursões de confronto do Estado, porque a polícia civil, a polícia militar são braços do Estado. Eles seriam incompetência demais, junto com dada por pessoas que são qualificadas, são treinadas. Então, essa letalidade ela é direcionada por um Estado que é racista, por um país que é racista. E aí, o sistema é racista. Precisamos lembrar que 14 de maio de 1888, nós deixamos de ser bons escravizados para nos tornar pessoas indesejadas nesse país. E não houve nenhum braço, nenhuma vontade política desse país, desse Estado, de incluir essa população na sociedade, dando trabalho, dando renda, como que aconteceu. Essa mão de obra foi substituída por mão de obra de imigrantes, que ganharam subsídios para recomeçar a vida aqui no nosso país, e com esses brasileiros não aconteceu a mesma coisa. Precisamos lembrar que o Brasil, mesmo quando foi proibido o tráfico, ele continuou ilegalmente exportando essa mão de obra com o aval do Estado, e se sabia pelas marcas. E aí a gente lembra que quando, alguns anos atrás, a essas curas de povos tradicionais, de religiões de povos tradicionais, se colocava no braço, que era um modo de não aparecer, né? Então, essa letalidade, ela tem a cara do racismo institucional. E uma coisa, lembrando, quando fala, está fazendo isso para acabar com as drogas, lembrando de que esse problema foi um problema que o Estado organizou quando fornecia para esses mesmos escravizados, para poder controlar, ópio,
que só foi proibido em 1889 nesse país. E aí isso seria uma outra discussão. É muita coisa ainda debaixo do tapete, essa impressão que eu tenho. Exatamente. Aí isso seria um outro debate. Outros 500. Ô, Cláudia, como servidora pública há mais de 30 anos na área da saúde, quais seriam suas considerações acerca das políticas públicas em prol da saúde da população afro-brasileira? Você acha que a gente avançou ou a gente ainda tem muito a alcançar? Olha, primeiro a gente precisa entender que existe, primeiro ponto, 70%, 70% da população brasileira tem apenas o SUS como única porta de entrada para a saúde. E lembrando que desses 70% só tem o SUS como porta de entrada para cuidar da sua saúde, 67% é a população negra. E por que 70%, quase 70% dessa mesma, que são 67%, é a população negra? Porque estamos na base de todas as pirâmides. Precisamos lembrar, e aí falando, entrando diretamente na saúde da população negra, aí a gente coloca os agravos sociais, os agravos mentais, que esses agravos mentais são consequência do racismo institucional, porque a pessoa se esforça, a pessoa fez tudo certo, e mesmo assim a cor pesa. Que você pode mudar de condição social. Infelizmente, para nós pretos, precisamos ser 2, 3, 4, 10 vezes melhor do que um não negro. E para conseguir o igual, não, a gente vai continuar recebendo menos qualquer outro negro naquela mesma posição. Seja lá o patamar que estiver. A gente tem que entender isso. Isso traz agravos construídos da própria travessia. E aí eu posso falar pressão arterial, que é muito comum na população negra, e é muito comum você ver pessoas jovens virem a óbito por essa questão, alguns tipos de mioma. Tem o racismo na saúde, que fere, adoenta, inclusive médico, que diz que a mulher negra fede, dando menos anestesia, dizendo que esse paciente resiste mais à dor. Isso é racismo, é preconceito. Isso leva as pessoas a óbito. E tem algumas... Geralmente as pessoas falam sobre a doença falciforme, né? Mas não existe só a doença falciforme, que embora encurta a vida desse jovem ou dessa jovem, que vive em média um pouco mais de 50 anos, e a gente precisa lembrar que nos últimos, que nesse atual governo e parte do outro governo, a saúde da população negra, esses programas foram deixados de lado. Existem mortes evitáveis, existem vários problemas decorrentes da abolição mal concluída, tem vários problemas de saúde decorrentes da própria travessia. E nós precisamos, quando nós falamos de programa de saúde da população negra, não é um programa de minoria, é um programa de maioria, porque somos hoje 56,8% da população. É uma pena de que esse programa, nacionalmente, ele não funciona mais. Embora eu ainda faça parte do Comitê Técnico Nacional, não houve reunião durante os 4 anos do atual governo. Não houve. E aí depende do interesse do gestor, porque, infelizmente, não é um programa de Estado, é um programa de governo.
E tudo aquilo que for programa de governo, dependendo do governo, continua ou não. Então, no atual momento, tem de ser muito melindroso, pisar em ovos. Sim, sim. E aí a gente pensar durante a pandemia, quem mais morreu foram pessoas pobres e negras, moradores das favelas. Por quê? Porque você não tinha como manter a distância, porque se na sua própria residência, às vezes, tinham 2 cômodos, 1 cômodo, como é que você mantém a distância? Como é que você ia manter isolamento? Se você não tinha o que comer, não tem ainda, porque tem muita aí, tá aí a insegurança alimentar, a fome, que voltou mais de 33 milhões de pessoas passando fome, e essas pessoas têm a cor e têm a nossa cor. Então, tudo quando a gente fala de agravos à saúde, é tudo isso. Em meio a tudo isso, como vencer alguém que ainda insiste em dizer que toda essa nossa luta, todo esse nosso grito é mimimi? É mimimi para quem não é visivelmente negro. Para quem não quer, perdão? Porque quem não é visivelmente negro. Tá. Por que eu falo? Porque no Brasil existe, pela própria mistura, eu tenho que dizer que a mistura, que sempre foi influenciado e incentivado pelo Estado como uma das formas de tentar acabar com a população negra e tentar colocar um negro contra o outro, incentivando que a parte boa é a parte branca e não a parte negra, por isso tentando clarear ou invisibilizar alguns negros da história, como Chiquinha Gonzaga, como o primeiro vice-presidente negro, que muitas pessoas não sabem que nós já tivemos um vice-presidente negro. Seja niilista, apoie o nosso presidente negro e populista. O Brasil já teve um presidente negro. O Brasil já teve um presidente negro. E outros invisibilizados da história que foram embranquecidos para que eles pudessem ter ascensão social. E eu entendo que é muito mais fácil para a convivência não ser taxado como um macaco, como macaca, dizendo que você não tem valor, e diminuindo o seu trabalho, a sua luta, pelo fato de você ser negro. Eu entendo, mas a gente tem que entender, e aí tem muitos problemas que muitos, quando saem do Brasil, se descobrem negros, como vários artistas. E quando eu fui no Fórum Social Mundial, que foi na Tunísia, aconteceu com alguns colegas que saíram daqui como socialmente brancos, chegaram lá negros. Isso é muito interessante. Eu não acho engraçado, mas essa separação entre negros e pardos é uma maneira de nos dividir. Nós somos todos negros. Nós precisamos parar com isso. Eu não gosto desse debate, embora você não tenha perguntado, de colorismo. Colorismo é um outro nome que deram para o pardo, para o mestiço. Somos negros e precisamos nos orgulhar como negros e não quando for conveniente, ou achar que tem que ficar com o melhor de 2 mundos. Esse é o problema. Você não pode se achar que você é negro para você pegar as benéficas das cotas, que começou aqui no estado do Rio de Janeiro, nos anos 90, quando nós começamos essa luta, nós não achamos que nós iríamos conseguir. Não achamos que ia conseguir, porque todos eram contra, artistas eram contra, várias entidades do movimento negro eram contra, professores eram contra, mas nós conseguimos.
E hoje é uma realidade que, infelizmente, está ameaçada. E esse conjunto de lutas que chamo de mimimi, tá? Foi aonde nós fizemos a Revolução Silenciosa. Quem diz é quem é mimimi, quem não tem a pele preta, quem não passa, que nós passamos, somos visivelmente negros cotidianamente. A gente não tem, do mesmo jeito que uma pessoa racista não tem como guardar o seu racismo ou jogar o seu racismo fora, nós não temos como guardar nossa pele fora. Nós nascemos pretos, nós somos pretos 24 horas. Nós, sim. É muito comum o racismo, que muitas vezes as pessoas tentam a negação e diz que é mimimi, que é o tal chamado hoje racismo recreativo, que antigamente podia dizer que era bullying, mas ninguém dizia, achava, porque dizia que era brincadeira. Mas usam o termo de brincadeira para ofender, para desmerecer nós, negros. E nós não podemos ser chamados de negros porque nós temos nome. Quando a gente se refere a uma pessoa branca, nós não chamamos essa pessoa, sabe fulano, branca, tal. Não. A gente falar o branco, vai dizer o quê? Que nós estamos discriminando, ninguém vai achar que é mimimi. E isso tem relação também, por outro lado, tem relação com grandes movimentos negros que estão surgindo, né? Grandes iniciativas, principalmente nos últimos 10 anos. Como é que você vê isso hoje em dia? Eu acho que é importante, tá? Faz parte, a gente tem que lembrar que nós vivemos um período de ditadura, os movimentos negros foram caçados, foram muitos caçados. E o movimento negro não são apenas aqueles constituídos, são coletivos, são grêmios recreativos, e todos eles foram proibidos durante a ditadura. Então, a resistência e o debate foi dentro da cultura. E pós a abertura, que foi após a Constituição, 85, e pós a Constituição, depois de 3 anos, quando constituiu a Constituinte, é que começou a dar um boom através da conquista do racismo como crime dentro da Constituição, que esses movimentos começaram a se reconstruir ou se construir. Todos eles é muito importante, porque, na verdade, a construção do que cada um pensa enquanto negro, porque nós não somos iguais e não queremos ser tratados como iguais, nós somos diferentes. E é importante constituir partido de negros, sim, importante. Inclusive, eu estou na construção da Frente Favela Brasil, é nesse que hoje eu me coloco como Frente Favela Brasil. Eu acho que é importante, porque favelas são quilombos urbanos. Enquanto agentes políticos, nós precisamos estar disputando esse espaço, porque os partidos foram constituídos por brancos, e nós, dentro desse partido, nós não temos a caneta. Da direita à esquerda, eu vejo em todas as pré-campanhas homens e brancos. E nós estamos invisibilizados nesse, mesmo sendo maioria. Aí eu pergunto, até quando a gente vai carregar piano? Até quando? Todo mundo acha bonito, todo mundo fala por nós, e aí a gente vai ficar enguetizado que nunca houve Ministério da Igualdade Racial, né? Mas agora é a proposta. Nesses guetos, será que nós não temos capacidade de estar assumindo o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, já que é o nosso povo, está lá enquanto maioria? É isso que eu quero saber. Será que nós não temos cientistas? Aí eu pergunto, em quantos ministérios nós tivemos? Em quanto de verdade nós fomos chamados para estar assumindo a majoritária? Eu sei que o nosso único senador
não irá se candidatar esse ano. Quantos negros estão disputando o Senado? Quantos negros estão disputando a presidência da República, ou negra? Todo mundo aplaudiu. Ai, aqui na América Latina, uma mulher negra de esquerda. Tá. E aí? Lá nós somos minoria. Como é que tá? Todo mundo é bonzinho. Todo mundo quer tratar a gente como preto de estimação. Eu não sou preta de estimação de ninguém. Sou uma cidadã brasileira, como você é, como todos nós somos. E precisamos ser respeitados pelos partidos, e não é pegar. Tanto que eu coloquei lá no meu Instagram, das mulheres que ganharam a eleição se colocando como negras, hoje 80% se coloca como branco. Então, tem aí 50% para negros e mulheres. Os partidos, a maioria deles, ou quase a totalidade, seja de direita ou seja de esquerda, fica usando isso, visto o financiamento público de campanha, para perpetuar o poder, e não para dividir. Nós somos 56%. Hoje, nacionalmente, não somos nem 5%, e ainda são eles que falam. Ainda são eles que falam por nós. Então, precisamos, sim, ter grêmios, precisamos ter coletivos, precisamos ter partidos de favela, que chega dos outros falar pela favela, e aí escolhe uma pessoa de fora que vem a cada 2 anos pedir o voto da favela. E depois acontece o que acontece dentro da favela. Dentro da Zona Sul, eles não entram empurrando perto, queimando televisão. Mas na favela é assim que o Estado entra. Esse Estado que nós pagamos, não paga imposto, paga assim. E quando você compra a sua televisão, quando você compra a sua roupa, quando compra a tua comida, que é cara, a tua gasolina, o teu caidinho, tu está pagando o teu imposto. Então, os servidores que nós colocamos lá, que ainda é, como sempre, essa maioria branca e de homens, nos tratam ainda como cidadão de segunda, de terceira classe. Então, precisamos, sim, irmão, de mais espaços, de mais coletivos. Acontece o seguinte, a unidade preta, seja lá em que lado estivermos, que o que nos une é a cor da pele, é a marca da escravização que esse país, que foi um dos países que teve o processo escravocrata mais longo da história do mundo. E é muito doído quando um estadista diz: mas acontece que os negros na África, os negros também escravizaram. Sim, todos os povos, em algum tempo da história, escravizaram outros povos. Mas a única vez que a raça humana perdeu a condição de humana na escravização dos povos africanos, de seus descendentes. Então, esse Estado, esse país tem uma dívida conosco que é impagável. Então, ter mais espaços dentro da política, dentro dos órgãos, dentro dos coletivos, é reparação, que é por direito. E é algo que eles têm medo. Sabe por quê? Porque um povo que tem estudo, um povo que conhece a sua história, a sua força, é um povo muito perigoso. É isso. 56% da população, imagina, consciente da sua história, do seu poder, está com tudo na mão. Mas, infelizmente, essa informação nos é vetada, nos é cerceada. E é contra isso. Mas a gente
mas a gente precisa esses espaços com o que você dá aqui no seu programa, que outros dão, que possam dar cada vez mais, para que a gente possa estar debatendo, conversando, dialogando, debatendo as experiências, porque essas experiências que o Estado não quer ouvir, quer tampar os ouvidos e não ouvir o lamento de um povo que é tratado, que recebe, que 64% recebe um salário mínimo, que não dá para sobreviver, e a gente tem que parar de sobreviver para começar a viver. Nós precisamos aquilombar entre nós e nos tratarmos como povo. Eu sou sua irmã, você é meu irmão. Seja lá, você está me ouvindo? Seja lá o quilombo que você tenha surgido. Eu aqui na cidade do Rio, você aí em Minas, e outro em qualquer outro estado ou local do Brasil ou do mundo. Nós precisamos nos aquilombar, porque nós temos como origem o berço da humanidade, a metalurgia, a matemática, a escrita, embora nos negue, mas nós temos a escrita. Agora, é incrível a quantidade de coisa que os negros inventaram, porque foi o primeiro povo que nasceu, né? A África é a mãe da humanidade, e lá as pessoas nascem negras por causa do clima e tal. Então eles inventaram a religião, a arte, a escrita, a literatura, a poesia. E a semana passada eu descobri que eles inventaram a matemática. Temos a escrita, temos a oralidade, temos a música, temos a dança. A música é porque nós cantamos como um lamento, cantamos quando estamos alegria. Cantar faz parte da nossa essência, dançar faz parte da nossa essência, porque nós não nos deixamos nos escravizar. Nós mantemos, embora todos os dominantes quisessem tirar essa nossa essência, mas nós nos mantemos. E foi assim que, embora preso pelo cativo, por dentro mantemos a nossa liberdade. E isso ninguém tira. Ninguém tira, com certeza. Falando nisso, você possui uma religiosidade que é ancorada em matrizes africanas. Do seu ponto de vista, Sim. Quais seriam as alternativas de extrema urgência no que se refere ao racismo religioso exacerbado ao qual presenciamos nos últimos anos? É só, primeiro, o racismo religioso ele tem a ver, tá? Não porque é uma religião de preto, porque se colocássemos assim, os católicos e protestantes, né, embora eles tenham embranquecido o Cristo que nasceu no Oriente Médio, que era judeu, nasceu e morreu judeu e africano, né? Um homem negro, tá? Automaticamente uma religião africana e preta. Mas o que acontece com o racismo religioso no Brasil é porque ele foi constituído porque as religiões de matriz africana, lembrando de que esses escravizados eles vinham de várias tribos diferentes, cada tribo adorava o seu Deus, e aqui, eles dentro da senzala, que foram hoje chamados de terreiro, de roça, foram construídas o candomblé. Candomblé e bem depois a Umbanda, com as influências locais. Mas as religiões de matriz africana é uma religião que lembra o tempo todo a escravidão ou escravização negra. Eles se construíram dessa forma. Então, não adianta demonizar, porque nas religiões de matriz africana, e eu digo sim, eu sou
politicamente de matriz africana, porque é religião que é perseguida, porque lembra o tempo todo a esse país o quanto ele é racista e o quanto a escravização negra foi prejudicial a nós enquanto povo e mostra que, apesar de tudo, de toda a perseguição, de tirarmos os nossos nomes e nos colocarmos de isso, de aquilo outro, nós mantivemos a nossa raiz em África. Nós mantivemos a nossa individualidade através da nossa religião, através de nossos deuses, através daquilo do nosso sagrado, dos nossos ancestrais. Então, isso dá muito medo. É lógico que é mais fácil, entre aspas, a vida de um negra que se converte a qualquer outra religião, lembrando que religião é algo muito íntimo. Mas se manter uma pessoa negra, se manter numa religião de matriz africana é resistência, é aquilombamento, é resistência contra os nossos algozes e também, para mim, é uma referência a todos nossos ancestrais, a todas essas forças da natureza que nos manteram enquanto resistência, que nos ajudaram a abrir caminho para os mais de 700 quilombos que nós construímos enquanto resistência em todo o nosso continente, em todo o nosso Brasil. Perfeito. É isso. Para mim, é isso. Falo com muito orgulho. Cola fé. Que minha mãe e que meu pai abençoe a todos aqueles que estejam. Minha mãe, Oxum, meu pai, Oxalá. Ou melhor, Issá. É isso. Mais uma perguntinha aqui, Cláudia. Eu não sei se você sabe, mas a cidade de Belo Horizonte é conhecida por ter sido uma cidade planejada, né? Sim. Esse planejamento ele culminou na tentativa de embranquecimento da cidade, né? Isso mais para princípio do século XX. Não só lá, mas no Brasil também, né? Aquela tentativa de europeização, né, da população. E esse embranquecimento, por sua vez, teve consequências funestas, né? Como, por exemplo, a construção de ruas e avenidas no centro de BH, e algumas dessas ruas e avenidas passaram por cima de um cemitério negro, de irmãos negros, que faziam parte, por sua vez, de uma comunidade, da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, na época. Havia uma capela e havia, ao lado dessa capela, um cemitério, né, desses irmãos pretos. Então, essa tentativa de europeização e embranquecimento da cidade, né, com o planejamento, passou avenidas em cima do cemitério. Abafaram o caso. Mas existem movimentos que tentam resgatar, né, e falar sempre dessa história, manter essa chama viva. No caso do cemitério de escravizados de Santa Rita, na pequena África, aí no Rio, tivemos também os mesmos problemas ou não? O que você teria a dizer sobre isso? Teve sim. Para lembrar, tá? Só para poder situar, existe o cemitério de Pretos Novos, que é ali na Gamboa. Durante as escavações da linha 3 do VLT, foram descobertas novas ossadas em frente ao cemitério de Santa Rita. Começaram a fazer as escavações sem chamar as entidades do movimento negro, ou que nós somos chamados de povo sensível,
para esse debate quando for no desperto o primeiro SADA. Nós mandamos um documento através do Conselho Estadual do Direito Público, que compunha mais de 80 entidades, tá? E eu fiz parte, já enquanto pesquisadora, historiadora, para estar acompanhando isso. Foi feito o memorial das Rosas Negras. O que nós fizemos? São pretos novos, porque essas ossadas são das primeiras, aquelas pessoas, aqueles africanos que chegaram no Brasil e que não sobreviveram à quarentena. Eles chegaram muito fracos e, durante aquela quarentena, eles sucumbiram, então foram enterrados ali. Tá? E, segundo a informação que a gente tem, eram enterrados em pé para não ocupar muito espaço. Enfim. Então, o que acontece? Então, nessa pesquisa, nós acordamos, através também do pessoal de religiões de matriz africana, que deixe os mortos onde está. E foi feito um memorial contando a história, que está lá no memorial, a história de que ali jaz esse cemitério. Certo. O cemitério dos Pretos Novos. Você está falando do Memorial dos Pretos Novos, o IPN, é isso? Não, é outro. Esse é outro. Que foi encontrado é o mais antigo. É mais antigo que esse outro. Preciso pesquisar. É ali entre a central e a... É um trecho de escavação que vai da central, uma parte da central do Brasil, até a igreja de Santa Rita. Certo. Entendeu? Perfeito. E já esse outro achado que você está falando é um outro local, perto, mas em outro local. Lembrando de que onde é o Patrimônio da Humanidade, que é o Cardo Longo, antes, ali era um porto aonde chegava esses escravizados. E, com o tempo, pelos aterros, ele foi chegando mais para trás, entendeu? Para você poder estar se localizando. Houve um recuo do mar. Certo. Entendeu? Houve um recuo do mar. E só que, nunca existiu cemitério, pelo menos na cidade do Rio de Janeiro, que foi a capital durante mais tempo, cemitério para escravizado. Escravizado era enterrado em qualquer canto. Era jogado. Não era considerado seres humanos. As boas famílias eram enterradas nas igrejas, dentro das igrejas, a não ser aquele escravizado maravilhoso de estimação, que era adorado pelo seu senhor, que poderia ser, mas isso era algo muito difícil, não era algo comum, não. E, Cláudia, estamos chegando ao fim da nossa entrevista. Eu quero te agradecer, o Minas Negras Gerais, que agradece de coração por essa entrevista. Tem uma trilha sonora aí no fundo. E eu tenho certeza absoluta que a gente vai se encontrar outras vezes para debater outras coisas aqui. Já fica aqui o convite. Eu queria que você deixasse uma mensagem a todos os pretos e pretas, Brasil afora. Por favor. Tá muito na moda falar que nós precisamos nos reconciliar. Mas, sim, nós precisamos nos reconciliar. Juntar esses dois países, que nada tem. Mas isso não pode passar, isso não pode acontecer antes, enquanto nós ainda estivermos na base de todas as pirâmides. Enquanto nós não tivermos voz para falar. Então, nos reconciliar, né? Enquanto o nosso povo está sofrendo, enquanto o nosso povo está sendo executado cotidianamente. Né? E entender, eu acho que, e por último, entender o seguinte, que a nossa cor não nos define, mas nos dá muito orgulho do que nós somos. Porque
da onde nós fomos, da onde nós viemos, aonde nós estamos e até onde nós podemos chegar. Porque aonde nós podemos chegar é do tamanho dos nossos sonhos. Eu quero ver isso. Se eu não puder ver, que as próximas gerações venham. Porque a minha ancestralidade, ela quer e sabe de que, além de saber que o mundo é redondo e que a Mãe Terra ela é justa, como disseram que nós iríamos desaparecer, que a raça negra não duraria 100 anos, pois é, após a escravização, que esse ano faz 134 anos, desde 134 anos, mas ainda aqui estão. Eu, tenho minha avó, por parte de mãe, tinha um útero branco, minha mãe era socialmente branca e eu sou visivelmente preta. Muito orgulho. E é isso. E eu desejo para todos que estão nos ouvindo um afetuoso abraço e que a gente possa fazer resistência e entender que há mudança, que não existe salvador da pátria. Não existe salvador da pátria. Existe um povo que pode se reconstruir e se fazer cada dia maior e mais forte. Porque nós somos resistência. Só por ainda existirmos, apesar de tudo. Eu acho que é isso. Perfeito. Conversei hoje com uma ativista negra potente, de muita luz, Cláudia Vitalino. Cláudia Vitalino é prova de um Brasil preto, que dá muito certo. Aquilombemos-nos. Força para nós. Força, força. Valorize a cultura afro, a identidade negra, a ancestralidade e a pluralidade do povo negro. Apoie o Minas Negras Gerais. Pix minasnegrasgerais@gmail.com. Bora nos aquilombar! Inscreva-se no canal, dê o seu like e compartilhe com seus amigos.